Olá, eu sou o professor Adilson Oliveira e esta é a segunda videoaula da disciplina CAD para Engenharia 1. O assunto desta aula é a utilização de operações de extrusão no programa Creo Parametric, na versão 3.0. É importante enfatizar que para a utilização do programa Creo Parametric e muitos outros, é necessário a definição de algumas coisas básicas para evitar problemas, como o diretório de trabalho e o nome do arquivo. Bom, para definir o diretório de trabalho, nós temos que acessar este comando Select Work Directory. No meu caso, eu vou utilizar meus documentos vídeos. O próximo passo é definir o tipo de arquivo e o seu nome. Então, eu vou utilizar o arquivo parte, que é a base para a modelagem, né? Vou definir a atividade 15 e não vou utilizar o arquivo padrão. Vou utilizar a opção sólido, não vou utilizar a opção casca e vou utilizar o sistema de unidades em milímetro, newton, segundo. Vou colocar o meu nome e a descrição do nome da peça. No nosso caso, será uma base. Neste momento, nós acessamos a interface de modelagem do Creo Parametric. Como em qualquer software CAD, três características pertencem a essa interface. A primeira é a interface gráfica, a segunda é a árvore de construção e a terceira os menus. Qualquer software que você utilize terá esses recursos. E ainda aqui embaixo uma linha de comando, onde mostra o que está sendo executado ou a informação necessária para o desenho. Bom, para este primeiro exercício, nós vamos utilizar como referência a atividade 15 disponível no SIGA-A, que é o desenho dessa base elaborada em aço 1020. Para este desenho, não discutiremos qual deve ser a vista frontal, lateral ou superior, e muito menos o diedro, porque isso são atividades já realizadas ao longo do curso. Algumas informações básicas estão na legenda, mas o que interessa para nós é a utilização dos comandos para realização da modelagem. Nós começaremos pelo perfil mostrado na vista frontal, lembrando que os recursos de customização, como adição de raios e chanfros, serão operações posteriores. Então, vamos começar a desenhar. Na interface gráfica, nós utilizaremos o comando extrude para a realização do desenho básico. Após utilizar o comando extrude, precisamos definir em que plano qual plano será utilizado para o desenho. Então, acesso à aba Placement e defino este plano front. Após a realização deste desenho, uma atividade corriqueira é o alinhamento do plano, que pode ser feito com este ícone. Bom, voltando ao desenho da peça, sempre é fundamental definir onde ficará o sistema de coordenadas. Neste caso em especial, a adoção do sistema de coordenadas nesse centro parece ser algo muito interessante. Então, vamos começar por este ponto. Então, o primeiro passo é desenhar os dois círculos. É importante enfatizar que neste momento não há uma preocupação com dimensões, mas a preocupação está associada com o perfil e uma noção de proporção. Após desenhar os dois círculos, vou desenhar
essa outra parte e utilizar o comando trim para remover a parte que não interessa. Primeiro, falta desenhar uma linha vertical aqui que possibilite cortar os outros trechos. Agora é possível cortar os segmentos que não interessam. Para isso, a função é o Delete Segment. Você pode selecionar com o mouse e remover todos os segmentos que não interessam para o desenho. Terminada a geometria base, é importante verificar todas as cotas presentes e alinhá-las, como eu estou fazendo aqui. Um elemento que normalmente causa problema aos estudantes nas primeiras atividades de modelagem é a definição de segmentos com o mesmo tamanho. Isto é mostrado aqui na peça ou na geometria com essa restrição L1 igual a L1. Para evitar esse problema, você deve apenas clicar e apertar Del, de tal forma que você elimine aquela restrição e uma nova dimensão apareça. Nesse momento, é muito interessante colocar as cotas no desenho de acordo com o que se deseja na peça final. Por exemplo, o comprimento total e a altura total. Para fazer isso, você deve apenas utilizar a criação de cotas com a função normal. Você deve clicar nas duas linhas e com o botão do meio clicar entre elas. Não se preocupe neste momento com o valor da dimensão, simplesmente em ter a cota referente ao valor desejado. Os dois raios já estão presentes, falta essa espessura de 10. E todas as cotas estão presentes. Lembre-se mais uma vez que os arredondamentos, tanto aqui quanto aqui, como o chanfro, serão operações posteriores. Uma vez definido todas as cotas necessárias, o caminho é fazer a modificação dos valores. Neste caso, eu volto para a função Select, seleciono toda a geometria e ativo o comando Modify. Aqui é possível alterar todas as cotas. E uma vez que eu trave a escala, a modificação de uma cota terá impacto proporcional nas demais. Por exemplo, o comprimento total da peça é de 80 milímetros e no modelo que eu criei tem 330,51. Então, travo a escala e passo esse valor para 80. Quando eu aceitar o comando, todas as outras dimensões serão mudadas automaticamente. Como você pode ver, a peça já está muito menor na tela. Uma vez que eu defini a maior dimensão, eu devo remover a função trava de escala para acertar os demais valores. Só para recordar, a altura é 50. Essa espessura de 12, que está 12, é de 10 milímetros. Essa altura total é de 50 e a outra é 35. Este primeiro valor de raio
é de 10 e 20 milímetros. Pronto. Com exceção da dimensão aqui, 9 milímetros, toda a geometria base está realizada. Neste momento, podemos dar um passo à frente na modelagem, que é dar a espessura para a geometria. Posso vir no comando OK e falar qual que é o valor da espessura. Aqui tem um ponto importante, o lado que será feito a extrusão, este ou este. Um comando que pode ser muito interessante para nós neste momento é fazer extrusão simétrica, com o valor de 40 milímetros. Assim, teremos um plano no centro da peça que pode ser utilizado para funções posteriores. O próximo passo na execução da geometria é a criação dos dois rasgos laterais mostrados aqui, com largura de 15 milímetros e espessura de 5 na geometria. Ele fica a uma distância de 18 milímetros desta lateral. Para isso, novamente, vamos usar o comando extrude. Definir agora como plano essa superfície e fazer o alinhamento. Talvez, para facilitar o desenho, é melhor colocar esse modo shade, de tal forma que essa geometria fique bem clara. Uma segunda atividade que pode ser feita é a definição de uma linha de centro no plano que divide a peça, de tal forma que o que eu desenhar aqui possa espelhar para este lado. A única questão é que eu tenho que utilizar o plano como referência. Então venho aqui nesse comando referências, seleciono esse plano central e agora venho aqui e crio uma linha de centro com o comando centerline sobre o plano central. Posteriormente, utilizo o comando retângulo. Veja que quando eu passo o mouse nessa região, ele adere a uma linha e desenho o retângulo nessa região. Bom, eu sei que a espessura é de 5 milímetros, o comprimento é de 15, conforme mostra o desenho. A única diferença é que a cota que está mostrada aqui não é a que nos interessa. Então, eu devo criar uma nova cota com o comando create dimension dessa lateral até essa dimensão. E o valor aqui é de 18 milímetros. Veja que nesse caso eu alterei manualmente o valor das dimensões, pois a alteração é muito simples. Com a presença dessa linha de simetria que eu criei antes de fazer esse retângulo, é possível eu espelhar. Então, eu venho aqui no comando select, seleciono toda a geometria e venho no comando espelhar, mirror. Aqui na linha de comando aparece ou requisita que eu defina a linha de centro, seleciono essa linha de centro e ao outro lado da geometria já está pronto. Finalmente, eu só preciso definir como será feito essa extrusão. Um ponto importante é que esta extrusão deve remover material e não adicionar. Para isso, eu devo selecionar a opção Remove Material. O segundo ponto é o lado da extrusão, para cima ou para baixo, né? Caso eu tire a função Remove Material, talvez fique mais fácil entender. E aqui eu posso fazer a remoção do material. Contudo, um último ponto muito importante a esquecer é definir qual é a altura da remoção. Eu posso entrar com o valor, mas eu prefiro selecionar a superfície
limite, que é essa opção com linha vermelha embaixo. E aí seleciono essa região. A utilização da superfície limite é importante, pois caso eu modifique no futuro essa espessura, a extrusão continuará até a mesma região. Essa parte já está finalizada. O mesmo processo pode ser utilizado para extrusão desta região aqui. Então, eu tenho um valor de 25 por 20 centralizado. Rapidamente, utilizarei o mesmo comando. Utilizarei o plano central como referência. Criarei também a linha de centro. E um ponto importante é utilizar essa linha aqui, superior, como referência para início do retângulo. Então, utilizarei o comando referências para definir esta linha como referência. Assim, quando eu criar o novo retângulo, é possível aderir a esta linha. E é importante que você note essas duas setinhas, mostrando esta que eu estou com o mouse em cima, mostrando que está sendo criado de forma simétrica a geometria, exatamente porque existe essa linha de centro. Os valores são 25 e a profundidade 20. Assim definido, eu posso fazer a extrusão. Novamente, utilizo a opção remover material e utilizo o lado até essa superfície traseira. Novamente, a operação está concluída. Finalmente, preciso remover o furo ou o rasgo bilongo na região central. Lembre-se que o centro está a 1,5 dessa lateral e 17,5 entre centros. Bom, a estratégia aqui vai ser desenhar os dois centros e os dois círculos e depois fazer a ligação entre eles. Novamente eu venho para a função extrude, localizo nessa superfície, faço o alinhamento, defino como referência esse plano central, crio a linha de centro e crio os dois círculos. Um círculo aqui e um outro círculo aqui. Veja que nesse momento ele aponta uma letra R, evidenciando que os dois círculos têm o mesmo raio. Isso interessa na nossa situação. A primeira coisa agora é definir a distância entre os centros com o comando normal. Clico aqui, com o botão do meio defino a distância, que é de 17,5. E depois a distância até uma lateral. De novo, comando normal, daqui até esse centro. Com o mouse na região central, defino que este valor é 1,25. Finalmente, faço as duas linhas que ligam as tangentes. Aqui até aqui, vejo o símbolo de tangente aparecendo. E com o botão do meio, confirmo o comando. E finalmente, só devo cortar as partes que não interessam. Uma coisa muito importante que pode causar alguns erros é que aqui tem que cortar um trechinho que fica entre essa linha de referência e a linha de centro. Uma vez desenhada a geometria, só confirmar o comando e utilizar a opção subtrair geometria. De uma forma geral, a geometria básica já está pronta.
Agora eu preciso adicionar as funções de customização. A primeira função de customização que eu utilizarei será este arredondamento de 10 de ambos os lados. Então, utilizo o comando arredondamento, defino o valor 10 milímetros e defino os locais, aqui e aqui. Muito simples. Um outro ponto é um arredondamento de 5 nessa região. De novo, comando arredondamento, valor 5 milímetros e nesta região. O último passo a criar é o chanfro de 5 por 30 graus aqui, imaginando que se aqui tem 4 e a espessura é 9, esse valor aqui é de 5. Então, utilizo a opção chanfro, onde eu vou definir é aqui e aqui o valor. O valor é de, a opção é ângulo e chanfro, o ângulo é de 30 graus, ou melhor, para facilitar vou colocar 60 e o valor 5. Só preciso inverter a posição, um aqui e um novo ângulo aqui. Inverto a posição, está correto. Assim, a geometria está concluída. Essa atividade deve ser realizada pelos estudantes. Ainda falta mais 2 arredondamentos, antes que eu esqueça. São esses 2 arredondamentos com valor de 5. Então, rapidamente, adiciono um arredondamento aqui e um arredondamento aqui. Agora sim, a atividade está concluída e o aluno pode elaborar o desenho dessa peça, que será posteriormente utilizada na aplicação de cortes. Obrigado e até mais.